O Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o texto de versículo 1 até o 18. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Palavras de Jesus para nós. E eu quero que você feche seus olhos mais uma vez e coloque a mão no seu coração. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Essa é a verdade da tua palavra. O Senhor diz essas coisas para nós hoje. O Senhor diz para nós: não os deixarei órfãos. Filha, não te deixarei órfã. E nós te louvamos por isso, Deus. Por isso agora nós oramos por este lugar. Oramos para que os teus anjos estejam acampados neste lugar. Oramos para que mentes e corações agora se rendam ao teu agir. Deus, eu oro para que a tua palavra, lançada nesta noite, encontre terras boas, férteis, para que gerem frutos e mais frutos, Senhor. Pai querido, toda distração agora, nós repreendemos. Todo barulho externo, todo barulho na nossa mente, todo agito na nossa alma, nós damos uma ordem de comando que se aquiete, que agora o teu doce Espírito, a tua voz que é doce e poderosa, fale aos nossos corações e nos convença do pecado, da justiça e do juízo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãs, olha que bênção esse texto, Jesus falando aqui, e Jesus vai nos apresentar Deus como Pai. Jesus é quem apresenta para a humanidade, para o ser humano, Deus como Pai. Nós vemos em filosofias modernas, antigas, o povo tratando Deus como uma força, como uma energia, como um ser místico, como um cosmos, como algo misterioso. Nós vemos no Antigo Testamento o povo se relacionando com Deus como o Deus do Monte Sinai, o Deus do fogo consumidor, o Deus onde Moisés armava a tenda e então as pessoas iam ao encontro de Deus na tenda da presença. E aí, nos profetas também, as pessoas ouviam sobre Deus, mas vem Jesus e diz: o Pai, Deus é Pai. O Pai é nosso. Orem, Pai nosso que estais no céu.
Ele vai dizer aqui nas suas últimas palavras, antes de ir para o céu: eu vou ao Pai, eu estou indo preparar aposentos para vocês. O Pai é o meu Pai, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus inaugura esse tempo, revelando Deus agora não como um ser distante, não como um ser onde algo terreno precisava ser montado para que a gente acessasse, mas um Pai. De perto, que é protetor, que é provedor, que é cuidador. Jesus vai dizer isso para nós. E é lindo porque quando Jesus vai aos céus, Ele está ali ensinando a seus discípulos e a nós que somos suas discípulas. Ele está dizendo: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu acho interessante porque Jesus poderia fazer tantas promessas para eles. Eles precisariam de poder para continuar ali o ministério. E Jesus podia dizer: eu vou, mas não vou deixar vocês sem poder. Eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês pobres. Vou deixar vocês cheios de riqueza. Eu vou para o céu, mas não vou deixar vocês sem fama. Vocês vão ficar famosos. Mas Jesus diz: eu não vou deixar vocês sem pai. Eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus se preocupa com a nossa orfandade. Jesus se preocupa em estar do nosso lado como um pai. Então Ele deixa o próprio Espírito de Deus conosco. Ele vai preparar lugar para nós, mas Ele deixa o Consolador, o Conselheiro, Deus conosco, o Espírito Santo de Deus, para que eu e você não mais nos sentíssemos órfãos em nenhum momento. Então, quando a nossa vida é de Jesus, em nenhum momento mais a orfandade faz parte da nossa história. Ela pode nos rondar, ela pode bater a porta, pensamentos podem vir e nós podemos querer voltar para um lugar de: meu Deus, sou órfã, não tenho pai, ninguém me ama, não sei de onde vim nem para onde eu vou. Mas quando nós agarramos a palavra, quando nós cremos na promessa de Deus, nós entendemos: eu não sou órfã, porque o meu Pai, o que está lá no céu, junto com Jesus, deixou o seu Espírito para que estivesse comigo em todos os momentos. E é assim que nós estamos vivendo hoje. Sabe, os meus pais aqui da terra, meu pai e minha mãe, biológico, eles estão se mudando. E eles moraram muitos anos numa casa e agora eles estão indo para um apartamento. Isso tudo é novo para nós. Tem piá de prédio e tem piá de casa, né? Nós somos de casa. A gente não sabe nem se comportar em apartamento, gente. Fico pensando nos vizinhos deles quando a gente chega lá. Nossa turma aqui com criança que está acostumada com quintal, jogar bola, enfim. E é interessante porque quando você vai ver apartamento, uma das coisas que os corretores falam é sobre ver a construtora. Veja bem a construtora, porque dependendo da construtora, se você espirrar, teu vizinho ouve. Né? Assim, quem mora em apartamento aí? Se andar de salto, teu vizinho reclama. Então veja a construtora, porque se a construtora for tal e tal e tal, pode fazer o barulho que for, que a parede é grossa, bem reforçada, que ninguém vai ouvir. E aí eu lendo essa passagem, eu me lembrei disso. Falei: meu Deus, se nós sabemos escolher boas construtoras para morar aqui na terra, imagina quando nós chegarmos no céu e nos depararmos com o fato de que Deus preparou os nossos aposentos. O Deus arquiteto, o Deus criador, já está lá com Jesus, preparando o lugar para nós, a melhor arquitetura, a melhor estrutura. Ele poderia ter dado ordem aos anjos. Jesus poderia dizer assim: ó, eu estou indo e os anjos já estão lá preparando os aposentos. Mas Ele diz: eu mesmo vou preparar lugar para vocês. Ele está colocando a mão dele, Ele está lá esticando o lençol, Ele está lá arrumando a sua casa, Ele está lá preparando o lugar que em breve você e eu vamos morar. Esse é o nosso Deus que é Pai, que cuida dos detalhes. Então você pode morar numa casa simples aqui, você pode estar inconformada com a sua casa, vai ter um dia que você vai morar num aposento que Deus mesmo construiu para você. Glória a Deus por isso, que o teu coração se alegre com essa verdade. E sabe uma outra coisa que eu me lembrei preparando essa palavra, que há 15 anos atrás, quando Deus me chamou para o ministério, eu ainda não tinha entendido isso, mas hoje eu vejo que já era Deus me chamando, e eu e o meu marido, eu e o pastor João, nós trabalhávamos com adolescentes. E na minha primeira pregação para os adolescentes, eu falei sobre a paternidade de Deus. Eu estava preparando e vinham uns versículos na minha mente, e eu falava assim: de onde que eu sei isso? Por que eu estou lembrando disso? E Deus me fez lembrar
daquele dia, lá 15 anos atrás, quando eu preguei uma palavra sobre restaurando a identidade de filhos para adolescentes. E aí é lindo porque Deus falou assim: filha, lá atrás, para você começar o teu ministério, primeiro eu precisei estabelecer a minha paternidade sobre a tua vida. Deus me falando, você ia enfrentar muitos desafios, você ia enfrentar muitas situações, mas firmada nessa verdade, você não vai retroceder. E hoje eu posso realmente contemplar o quanto sermos filhas de Deus cura a nossa vida, cura o nosso coração. E eu me alegro porque estamos completando 5 anos de Quinta Delas. E quantas filhas entenderam essa verdade também. Quantas irmãs o Senhor acrescentou nessa família linda de Deus. Quanto mais o Senhor vai acrescentando. Porque mais e mais pessoas vão ouvindo sobre isso através de nós. Desse lugar que um dia nós saímos de tão feridas, de tão machucadas. E hoje tão completas, não perfeitas, mas tão completas em Deus. É assim que Ele faz. Mas eu sei que você também pode pensar assim: eu olho ao redor e eu não vejo muitas pessoas firmadas nessa identidade. E é uma verdade. Ao ponto que nós estamos muito estabelecidas nessa verdade, em contrapartida nós vemos pessoas perdidas. Nós vemos pessoas em confusão na sua identidade de filhos. Pessoas que não entendem que são filhos de Deus, que vivem sempre à margem daquilo que poderiam estar vivendo, que não acessam esse lugar de intimidade com o Pai, que não se sentem dignas, que não se sentem merecedoras, que não se sentem dignas nem de orar. Eu não posso porque Deus é o Todo-Poderoso. Há uma grande confusão acontecendo, há filhos de terceiros, quartos casamentos, filhos legítimos morando com filhos adotados, filhos que é só de um pai, que não é filho do outro pai. Você sabe aí dos contextos familiares desafiadores que nós estamos lidando no tempo de hoje. Você sabe muito bem o que você ouve, ou talvez até o que você vive. Então, assim, ao mesmo tempo, pessoas posicionadas na sua identidade, outras pessoas perdidas. Não sabem de onde vêm, não sabem com quem estão se relacionando e não sabem o seu destino. Não sabem para onde estão indo. Mas, e aqui a primeira coisa que eu quero que você grave, no princípio não era assim. Não tinha confusão, não é verdade? Quando a gente para e pensa lá na origem, no jardim, era tudo perfeito. Não tinha confusão de identidade para Adão e Eva antes do pecado existir. Eles sabiam que tinham vindo de Deus. Eles se relacionavam com o Criador todos os dias. Eles sabiam que davam alegria a Deus. Deus viu a sua criação e disse que era muito boa. Disse que o homem e a mulher eram bons. E eles sabiam para onde iam. Eles tinham trabalho, eles tinham propósito, eles tinham sentido. No princípio não tinha confusão, até o pecado entrar. E aí, com o pecado, a confusão da identidade surgiu. E Deus, esse Deus soberano que nós servimos, esse Deus maravilhoso que nós servimos, Ele já sabia de tudo isso na sua soberania, e Ele já tinha enviado Jesus. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto por mim e por você. Para que de novo nós pudéssemos ter vida eterna, para que de novo nós pudéssemos acessar o Pai, para que toda essa confusão caísse por terra, Deus envia o seu Filho biológico, o seu filho legítimo, o seu primogênito. Deus vai ensaiando lá no Antigo Testamento, vai ensaiando aquilo que Ele ia revelar no Novo Testamento, a maior revelação da paternidade de Deus. Enviar o seu único filho para morrer na cruz por nós, para que toda confusão caísse por terra. Então, Deus, na eternidade, resolvendo o problema do pecado para nós, se mostra um Deus presente, se mostra um Deus atento. Às vezes a gente esquece disso. E a segunda coisa que eu quero que você grave é por que nós nos esquecemos disso. Porque nós transferimos. Nós temos a tendência natural, conscientes ou não disso, de transferir o que nós vivemos aqui na terra com figuras de autoridade para o nosso Deus. Então, é difícil para algumas pessoas
por exemplo, acreditar que Deus é um Deus atento às necessidades. Porque cresceu com um pai distraído. Cresceu com um pai não atento. Cresceu com um pai que não olhava para você, que não olhava, não prestava atenção. E aí, como que Deus é um Deus de perto? Como que Deus está ouvindo a minha oração? Como assim Deus se preocupa comigo? Se o meu pai, que é essa figura, não faz isso, como eu posso crer, como eu posso acessar esse lugar da paternidade de Deus? Mas a Bíblia nos diz que Deus é um pai que sempre ouve. Mesmo que o nosso pai na terra seja distraído, não nos ouça. Nunca tenha sentado na beira da cama e falado, filho, abra teu coração, quero ouvir o que aconteceu com você. Mesmo que tenha sido um pai relapso, mesmo que tenha sido um pai indiferente, Deus sempre nos ouve. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouvirá a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Isso está lá em Salmos 18:6. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estando falando, eu os ouvirei. Talvez você cresceu com um pai dizendo que você não ia ser nada na vida. Dizendo que o teu futuro não ia ser bom, porque olha só os seus irmãos. Olha só os seus avós. Olha eu e a sua mãe. Talvez você foi amaldiçoada sobre o teu futuro. O que você ouviu não te deu nenhuma esperança. Mas olha o que o Pai perfeito diz para você. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Diz também, sou abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas diz também, não sou rejeitada, desprezada, abandonada, sou escolhida antes da fundação do mundo. Efésios vai dizer isso para nós. Diz também que Ele tem bons planos e bons pensamentos ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Jeremias 29. Diz também que nós somos obra-prima, lindas, planejadas, tecidas com excelência no ventre da nossa mãe, pelas próprias mãos de Deus. Sabe, uma das principais coisas que nós precisamos fazer enquanto filhas de Deus é substituir as mentiras pelas verdades. É trocar os enganos, é trocar o que ouvimos, é trocar as vozes desta terra pela doce voz de Deus sobre nós. É isso que Ele espera de nós. Quando o Senhor nos fala verdades e nós não caminhamos nessa verdade, nós estamos demonstrando para Ele que não confiamos que isso é verdade. Quando ainda nós estamos nos sentindo sem pai, nós estamos dizendo, Deus, eu não acredito que Jesus foi preparar lugar para mim e não me deixou órfão. Mas se nós cremos que a Bíblia é toda a verdade, ela é toda a palavra de Deus, então é nela que nós vamos caminhar, e isso vai entrando em nós. Eu sempre digo esse exemplo porque fica mais fácil da gente memorizar. É como renovar o guarda-roupa. Você não tira todas as suas roupas de uma hora para outra, porque senão você não vai ter o que usar na rua. Você vai trocando, você vai olhando e dizendo, essa roupa já não me cabe mais. Essa roupa já não combina mais comigo. Essa roupa está velha, eu não quero mais usar. Então eu jogo ela fora e eu vou adquirir uma roupa nova. Então pensamentos vêm, que será do meu futuro? O que vai ser do futuro dos meus filhos? O que será do meu casamento, da minha vida financeira? Será que vai me faltar algo? São roupas que não nos cabem mais enquanto filhas, não combina. Não é adequada para a filha de Deus essas coisas. Então nós pensamos na roupa nova. Eu sou filha amada. Eu sou herdeira, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é a minha herança. Eu sou escolhida antes de nascer, Deus já tinha os meus dias determinados. Deus decidiu que eu nascesse, não foi meu pai, nem minha mãe, nem o médico, foi Deus. E tudo isso vai curando a nossa orfandade.
Tudo isso vai curando exemplos ruins que nós tivemos nessa terra. O nosso Pai nos ama perfeitamente. Uma outra coisa que nós talvez não conseguimos receber é esse amor incondicional. Quantas vezes a gente já falou aqui na igreja, Deus nos ama incondicionalmente, mas falar é fácil. Difícil é a gente crer nessa verdade. Como assim, incondicionalmente? Deus não ama se a gente fizer algo. Deus não deixa de amar se a gente fizer algo ruim. Deus não ama porque nós somos amáveis. Deus não ama quando nós formos boas pessoas. Não é condicional. Não é se, não é quando, não é porque Ele ama. Ele decidiu nos amar, aprove ao Senhor nos amar. Quando? Quando éramos pecadoras, feias, sujas, na lama, rolando no pecado. Ali Deus nos amou. Então não é como nós amamos, porque o nosso amor é condicional. Nós amamos quando é bom amar. Nós amamos quando a pessoa é legal com a gente. Nós amamos se formos amadas. Nós amamos porque é alguém da nossa família e a gente precisa amar. Com Deus não é assim. Com Deus não é condicional. Mais uma renovação da mente que precisa adentrar em nós. Ele nos ama e nada de bom que a gente faça vai fazer Ele amar mais. Nada. Olha que filha maravilhosa que eu sou. Hoje Deus está me amando muito. Hoje eu cantei afinado, hoje eu preguei bonito. Nada disso move o coração de Deus para amar mais a nós. E também nada de errado que eu faça vai mudar o amor dele por mim, porque ele ama perfeitamente e incondicionalmente. Agora sim, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos entrar num lugar de intimidade, nós podemos ser filhas íntimas do Pai, quando andamos em obediência. A Bíblia diz, aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. Quando amamos o Senhor, amamos a sua palavra e guardamos, ou seja, praticamos a palavra do Senhor. Andamos em obediência aos mandamentos do Senhor. E por que nós temos tanta dificuldade em aceitar isso, se isso é bom? Por que isso não entra em nós, se isso é tão maravilhoso? Porque nós precisamos dizer, olha, Deus ama incondicionalmente, saia desse lugar, saia desse ciclo de ferida. Por causa dessa distorção da figura de autoridade na terra que nós tivemos. Por causa dessa transferência que nós fazemos. Algumas eu sei que já entendem essa verdade. Eu converso com algumas mulheres e elas já entendem isso. Eu tenho dificuldade com Deus, eu tenho dificuldade com Jesus, eu tenho dificuldade com o Espírito Santo, por causa do meu irmão, por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Mas às vezes a gente não se dá conta de que esfriamos na nossa oração, de que temos dificuldade de jejuar, de ir para o quarto, fechar a porta e falar com Deus que ouve a nossa oração. Por causa de figuras de autoridade. Um pai, um tio, um professor, um médico, um pastor, um padre, um avô. Entenda algo, minhas amadas. Toda figura masculina nessa terra que teve alguma autoridade na tua vida, representa Deus para você. Toda figura de autoridade masculina que passou pela tua vida em algum momento representa Deus para você. Como ela representou Deus? Provedor, cuidador, protetor, ou maldoso, que abandona, que não ouve. Nós transferimos por aquilo que nós tivemos tantas vezes, uma figura que tinha que representar bem e não representou. Eu olho para o meu avô e eu não vejo nada de bom nele, foi um avô ruim, como eu posso achar que Deus é bom? Se o meu avô deveria me proteger, foi ele que me criou. Ah, um professor que eu tanto admirava, me tocou onde não devia. Como eu posso achar que Deus é bom se eu fui abusada? Toda figura de autoridade, principalmente masculina, tem a responsabilidade de representar Deus na terra. E quando essa figura falha, automaticamente transferimos para Deus essas falhas e passamos a não confiar no caráter de Deus como protetor, como provedor
e como aquele que cuida dos seus filhos. Quero que você abra comigo Números 20. Isso. Números 2, depois eu vou pular para o 6 em diante. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Então o povo ali estava reclamando. O povo no deserto, não tinha água para eles, se juntaram e começaram a reclamar. Todo mundo conhece essa história? Do povo no deserto, murmurando. Os que estavam ali sendo libertos agora estão querendo água e não têm água e estão muito indignados. Versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, Deus aqui falando com o seu profeta, presta atenção em mim aqui. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade. E diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. E agora, olha o que Deus vai dizer. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Deus tinha dado uma ordem muito simples aqui para Moisés. Deus tinha dito para ele falar com a rocha, que da rocha verteria água. Quem era Deus para aquelas pessoas? Quem era o representante máximo de Deus? Moisés. Conforme Moisés agia, eles viam Deus. Olha só Moisés operando tantas coisas. Deus opera tantas coisas. Olha só o mar se abrindo, olha só os milagres, olha só a provisão. Por meio de Moisés, é Deus que é provedor, é Deus que opera milagres. Moisés tinha uma grande responsabilidade. Aquilo que ele fazia, as pessoas olhavam para Moisés e viam Deus. Conheciam sobre Deus. Conforme Moisés se movia, as pessoas viam Deus se movendo. E aí eles vão até Deus, o povo está com sede, Deus. O povo está reclamando, eles querem água. E Deus fala com Moisés, fale com essa rocha e dê água para o povo. Mas Moisés estava muito irado com o povo. Que povo reclamão, que murmurentos, estão reclamando de tudo. E então Moisés ergue o braço e bate na rocha 2 vezes. E ainda, se não bastasse, ele ainda diz, escutem, rebeldes. Olha Moisés aqui muito irado. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Ou seja, falou o que Deus não disse para ele falar. Representou Deus como um Deus irado. Deus falando rebeldes para o povo amado dele, para os israelitas. Os israelitas estavam olhando para Moisés e vendo um Deus irado. Estavam olhando para Moisés e vendo um Deus chamando os seus filhos de rebeldes. Como assim? Não que Deus não fique irado, Deus fica. Não que Deus não corrija, Deus corrige. Deus também é um Deus de justiça e de correção, mas ali Deus não tinha falado isso. E esse é o ponto. Moisés precisava representar de fato o que Deus tinha dito. E era só para falar. E a consequência veio. Ele não herda a terra, ele não entra na terra. Essa foi a colheita de Moisés. E Deus diz isso para ele. Porque você não honrou a minha santidade à vista dos israelitas. Você não representou um Deus santo à vista dos israelitas. Você representou um Deus irado. E eu não estava irado com eles aqui. Sabe, é muita responsabilidade que nós temos hoje, como profetas de Deus hoje, de representar para os nossos filhos corretamente a santidade de Deus. Como estamos representando a Deus para os nossos filhos? Como estamos representando a Deus na nossa casa?
Será que pessoas que sabem que nós somos do Senhor estão vendo a santidade de Deus? Estão vendo a bondade de Deus? Estão vendo a misericórdia de Deus ou a ira o tempo todo? Ou um Deus que vai pôr a mão pesada e castigar? Um Deus que, se você não usar determinada roupa, vai vir com o fogo e te exterminar? Um Deus que, se você fizer algo de errado, acabou para você, Ele não tem perdão? Porque hoje o mundo olha para nós. Hoje nós não temos mais a necessidade de Moisés nas nossas vidas. Jesus é o nosso intercessor, é o nosso sumo sacerdote. Hoje nós temos acesso ao Pai e hoje nós somos representantes dele nessa terra. Como estamos representando? E como representaram Deus para nós na nossa infância? No tempo da ignorância, quando nós ainda não tínhamos a nossa identidade bem firmada, será que não ficou nenhuma marca, nenhuma ferida? Será que nenhuma autoridade aí que deveria representar a santidade de Deus falhou? E para isso ser curado no nosso coração, nós precisamos de uma chave, que é o perdão. Ninguém tem a sua identidade de filha sem acessar o perdão. Nós vamos precisar perdoar. Perdoar essa pessoa, perdoar esse pai, perdoar esse líder, perdoar esse avô, perdoar esse professor, perdoar um pastor. Nós vamos precisar liberar o perdão para sermos livres. Só se é filha de Deus, só se é bem firmada nesse lugar, quem acessa o perdão. E é possível porque Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para nos perdoar, mas também para possibilitar que eu e você perdoemos outras pessoas. Perdoa-nos, Deus, assim como nós temos perdoado. Ele nos perdoa assim como nós também temos liberado perdão. Perdão para coisas simples como uma distração. Perdão para coisas simples como um pai que demonstrava um amor condicional. Eu te amo se você tirar boas notas, filha. Eu levo você para comer uma pizza se você passar de ano. E você foi aprendendo sobre condições para ser amada. Perdão para uma fala mais dura, para uma vez que você apanhou e nem sabe por quê. Perdão para xingamentos, mas também perdão para toques indevidos, para ações e para omissões que te causaram dores profundas. Para que a gente possa olhar para Deus como esse Pai que não é só bom, Ele é perfeito. Ele não é só bom, Ele é perfeito. Nós precisamos perdoar aqui no campo desta terra. Nós precisamos consertar aqui primeiro. Nós precisamos acessar esse lugar de libertação que em Jesus é possível. Talvez teu pai nem vivo está mais e você está em crise. Fala com Deus: Senhor, eu libero. Senhor, toda ofensa que meu pai causou está na cruz. Eu sou livre, porque eu decido agora acessar esse lugar de filha de um pai perfeito. Eu libero esse homem que deveria ter representado a santidade de Deus e não representou. Eu libero essa autoridade na minha vida, que me mostrou um Deus ruim. Sabe, a religiosidade também mata filhas. Igrejas também têm o poder de matar a visão que nós temos de Deus. Quantas pessoas chegam falando: eu não sabia que Deus era assim. Eu não sabia que Ele me amava. Eu não sabia que eu tinha direitos. Não sabia que eu podia entrar no quarto do meu pai. Pois você pode. Sentar na cama dele, conversar com ele. Você é filha. Filhas têm direitos. As minhas filhas fazem o que quiserem lá. Pegam minhas roupas, deitam na minha cama, gostam de dormir lá. Elas têm direitos. Filhos têm direitos. E quem está te dizendo isso é o próprio Deus, não sou eu que garanti esse direito para você. Foi o próprio Deus que garantiu esse direito. Quando Jesus morre na cruz, Ele diz: agora tudo que eu possuo, vocês também possuem. Agora a morada que eu estou indo também está sendo preparada para vocês, que são filhas. E por serem filhas, não mais escravas, filhas, têm direito. Se você quer ser livre, perdoe seu pai terreno pelas ações e pelas omissões que te causaram dano. Perdoe seu pai que não quis te registrar, que abandonou o lar. E aqui são coisas bem aleatórias, mas eu vou ser bem fiel ao que Deus pediu para eu dizer nessa noite.
Perdoe o seu pai que vive para o trabalho, pai ausente do meio familiar. Perdoe o seu pai que nunca está em casa, que é ausente da vida escolar, sentimental dos filhos, que não participa de nada, nunca participou de uma festinha com você. Perdoe um pai agressivo. Perdoe o seu pai. Deus realmente deseja restaurar o que foi destruído com a queda. Deus deseja se relacionar com filhos e não com escravos. O serviço dos escravos é um serviço pesado. O serviço dos filhos é a manifestação do amor do Pai. Amém? O serviço dos filhos é manifestar o amor do Pai. A paternidade de Deus está restaurando a nossa identidade de filhas na nossa geração. Por fim, eu quero que você abra comigo em Romanos 8. Eu quero que você entenda uma verdade muito preciosa. Romanos 8, 14. Vai dizer assim para nós: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que significa ser filhas por adoção? Talvez você pense assim, adoção, não podia ser de sangue? Podia ser igual Jesus? Por que está enfatizado na palavra que somos filhas por adoção? Quem escreveu esse texto, minhas irmãs? Esse texto é de Romanos, de Paulo aos Romanos, dentro de um contexto. Paulo tinha todo o interesse que aquele público que estava ouvindo essas palavras entendesse o que ele estava dizendo. Sabe, um filho legítimo, um filho biológico, um filho de sangue, para os romanos, não era tão importante quanto um filho adotado. Acredita nisso? Hoje nós até zoamos, né? Quem tem irmão fala, foi adotado esse daqui, ó, achada na lixeira. Quem nunca zoou um irmão assim? Até 98 as leis eram diferentes para filhos adotados e filhos legítimos. Filhos legítimos tinham mais direitos no nosso contexto. Mas Paulo está falando aos romanos. Se um povo romano aqui, um casal, tivesse um filho biológico, ele poderia esperar 9 dias para decidir se ficava com aquele filho ou não. A mulher tinha o filho, paria aquele filho, levava para casa, ou tinha o filho em casa, olhava para o filho. Vamos esperar 9 dias para a gente ver se gosta dele ou não. Ah, muito chorão. Ó, tá com o braço meio torto. Manca, sei lá, tem um jeitinho estranho, a perna mais curta. Tinha toda uma questão envolvida. O que eles faziam? Dar o filho. Não queremos esse filho. Agora, quando um casal adotava um filho, ele nunca poderia doar. Aquele filho era dele para sempre. Ah, mas eu não tinha visto que tinha um problema na perna. Não interessa. Ah, mas eu não sabia que era tão problemático. Não importa. Se ele doasse aquele filho adotado, ele era morto. O filho biológico ele podia doar, mas o filho adotado não. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo para nós, é muito mais valioso ser filho adotado, porque Deus jamais vai rejeitar você. Deus está dizendo, você é adotado, eu não posso te rejeitar. Mesmo que eu olhe os seus defeitos, mesmo que eu veja as suas falhas, eu não te deixo, porque é contra a lei, Deus não vai contra Ele próprio. Filhos por adoção é muito mais, na palavra de Paulo aos Romanos, do que legítimos. Então não é menos. E sabe, um dia o filho biológico de Deus precisou morrer numa cruz para que eu e você tivéssemos esse lugar de adoção. E Jesus na cruz diz assim, Pai, por que me abandonaste? Por que Deus abandonou Jesus na cruz? Porque ali Ele estava levando todo o nosso pecado. E Deus, por amor a nós, para que nós entrássemos para a família, abandonou o filho. Por um tempo.
para comprar a cada uma de nós agora para a família. Deus não poderia estar ali junto com os pecados que Jesus estava carregando, porque Ele é santo. Jesus estava nos representando e o Filho legítimo de Deus morreu para que nós fôssemos adotadas. Aleluia! Não é menos. E por meio desse espírito de adoção, hoje nós podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho, meu Pai de perto. Meu Pai que está comigo. Por meio do Espírito de Deus que testifica no nosso coração que somos filhas, nós podemos clamar, gritar, chorar, sermos vulneráveis, sermos sinceras, porque Ele nos ouve. Esse é o lugar que Ele quer que nós acessemos hoje. Eu queria chamar o louvor aqui. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos. Eu creio, minhas amadas, que Deus está dando esse nível de revelação para nós por um novo tempo. É muito bom ser curada na nossa identidade, é muito bom caminhar nessa verdade, mas nós manifestamos agora isso também para os outros. Há filhas que precisam encontrar esse pai que nós encontramos. Há mulheres que precisam também ser curadas. Há mulheres que precisam olhar para essa coroa linda e dizer: eu sou digna. Eu não sou princesa porque vou casar com um príncipe, não. Eu não sou princesa porque eu já casei com um príncipe, não, não é isso. Eu sou uma princesa porque o meu pai é um rei. Porque Ele é o rei maravilhoso, o rei dos reis. E Ele que escolheu nos chamar de filhas. Foi Ele que decidiu e Ele não erra. Foi Ele que quis. Eu sei que talvez você tenha um jeito aí de se relacionar com teu pai. Talvez você chama de Senhor, pede a bênção e está tudo bem. Mas com o teu pai perfeito você pode dizer: oi paizinho, cheguei. Oi papai, estou aqui. Tua filhinha, que às vezes é meio mimada, que às vezes é meio teimosa, que erra nas mesmas coisas. Ô papai, me desculpa, me perdoa, me ajuda. Nós precisamos voltar para esse lugar de sermos como criança, na pureza, na ingenuidade de filhas, naquele olhar que depende do pai, que não se sente autossuficiente. Nós não somos. Ah, mas eu já sei fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Esse lugar de total dependência. Nós vamos ouvir essa canção que diz isso para nós, essa oração cantada, que vai dizer que nós estamos nesse lugar, nos braços do nosso Pai, nos braços do nosso amado Pai. E eu queria que nós cantássemos e ouvíssemos aqui no altar, todas nós, no colo do nosso Pai. Então, se você puder, vem aqui, vamos nos juntar enquanto filhas. Vamos sentir o toque de Deus. Vamos sentir os braços do nosso Pai, curando a nossa identidade, restaurando, nos ajudando a perdoar. Alguém que você precisa perdoar, fala para Ele: oh Deus, é tão difícil. Fui tão ferida, fui tão abusada. Deixa que o Espírito Santo de Deus te ajude. Deixa que Ele te mova para mais perto dEle. Você pode se render, fechar os seus olhos. Se você decidir, desejar, abrir seus braços, se abraçar, sentindo o braço do Pai. O Pai está aqui. O Pai te chama de filha amada.